Olá, querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. Hoje vamos resolver mais uma questão de escolas militares. A questão de hoje é da EFON, de 2019-2020, né? E eu peço que, se você não assistiu os outros vídeos de resolução de questões, clica no card que aparece aí em cima. Se ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sino de notificações para vocês serem lembrados quando vídeos novos forem lançados aqui no canal. Também não se esqueçam de, se gostarem dos vídeos, deixe aquele like para valorizar o nosso trabalho e que outras pessoas possam ser alcançadas por ele. Então, sem delongas, vamos resolver a questão, tá bom? A questão diz o seguinte, galera. Uma haste metálica a 0 graus Celsius mede 1 metro conforme indicação de uma régua de vidro na mesma temperatura. Quando a haste e a régua são aquecidas a 300 graus Celsius, o comprimento da haste medido pela régua passa a ser de 1,006 metros. Com base nessas informações, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste é, veja aí o comando da questão, que ele quer, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a haste. Então, veja que trata-se de um problema que envolve a dilatação linear dos corpos. Antes de resolvê-la, vamos relembrar algumas coisas sobre tal processo de dilatação. Primeiramente, vocês precisam lembrar de que trata a dilatação. A dilatação é um fenômeno físico que consiste em um corpo aumentar suas dimensões quando há um aumento de sua temperatura. Nós temos três tipos de dilatação: dilatação linear dos sólidos, dilatação linear, superficial e volumétrica. A dilatação linear em especial, e inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre dilatação linear, e se você quer assistir essa videoaula é só clicar no card que vai aparecer aí em cima. A dilatação linear consiste em um aumento em uma dimensão. Quando você aquece o corpo, ele sofre um aumento em uma única dimensão, a dimensão do comprimento. Então, por exemplo, vamos admitir que eu tenha um fio como esse, de comprimento inicial L0, L bolinha, e que se encontra a uma temperatura inicial. Aqui eu vou usar, para simbolizar a temperatura, a letra do alfabeto grego, θ. Porém, muitos autores, muitos professores usam um T. Não tem importância aqui. Então, esse θ bolinha seria a temperatura inicial. Se porventura você aquecer esse corpo, ele vai sofrer dilatação. E você me pergunta, professor, e se eu esfriasse o corpo, diminuísse sua temperatura? Aí ele iria sofrer uma contração térmica. Então, admita que você aqueceu esse corpo, então ele vai sofrer um aumento, uma dilatação. E ao sofrer essa dilatação, ele passa até agora um comprimento final que eu vou chamar de comprimento L. Observem que, em relação ao comprimento inicial, essa barra sofreu um aumento em seu tamanho, certo? Eu vou ilustrar aqui, Esse aumento, eu estou representando de azul aqui, é exatamente a dilatação que representamos por ΔL. É o quanto ele aumentou a dilatação linear. Matematicamente, a gente calcula essa dilatação com a seguinte equação. A dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes um coeficiente que caracteriza o material do qual é feito a barra, vezes a variação de temperatura. Lembrando, esse alfa que aqui aparece, ele recebe o nome de coeficiente de dilatação linear. E qual a importância dele? É que esse coeficiente ele serve para caracterizar o material do qual é feito a barra ou o fio. Seria uma espécie de impressão digital do material. Então, o vidro tem um coeficiente, o alumínio já tem outro, o ferro tem outro. Existe uma tabela com esses valores. Não há necessidade de você estar decorando, porque ou ele vai dar esse valor do problema, ou vai pedir para você calcular. Então, não há necessidade de vocês memorizarem esse valor, decorarem esses valores, tá bom? Aqui, essa variação de temperatura, não se esqueça, como é uma variação, é sempre a temperatura final menos a inicial. E não se esqueçam que, se houver uma contração, essa variação vai ser negativa, porque a temperatura final vai ser menor do que a inicial. Portanto, essa variação vai dar negativa. O sinal negativo no ΔL é para indicar que houve uma contração. Quando a temperatura aumentar,
aí ocorre uma dilatação, o resultado final do ΔL é um número positivo. Ainda, olhando essa expressão aqui, dá para perceber que o comprimento final, vamos colocar assim, o comprimento final L, deixa eu melhorar esse L aqui. O comprimento final L vai ser igual, olhando o desenho, seria o comprimento inicial mais a dilatação. Comprimento inicial mais a dilatação. Se eu substituir esse ΔL por essa expressão dada anteriormente, eu vou ficar assim. Comprimento inicial mais comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Se eu coloco esse comprimento inicial em evidência, se eu colocá-lo em evidência, vai ficar então a expressão da seguinte forma. Abro um parêntese, comprimento inicial por comprimento inicial dá 1, mais comprimento inicial eu dividi aqui, sobrou só o coeficiente vezes a variação de temperatura. Essa expressão serviria para você determinar o comprimento final de um fio, de uma barra, depois que ele é aquecido. E essa primeira, professor, que o senhor colocou aí de azul, ela serve para você calcular a dilatação sofrida, ou seja, quanto aumentou ou quanto diminuiu. Agora, com base no que eu acabei de colocar, vamos voltar à questão, resolvê-la. Voltando à nossa questão, vamos fazer a retirada de alguns dados que nos foi fornecido. Ele disse que a temperatura inicial aqui era 0 graus Celsius e que a barra mede, aqui a haste mede 1 metro. Então aqui eu já tenho o comprimento inicial da haste, eu vou representar assim, L bolinha H, que é da haste. Isso é igual a 1 metro. Também a temperatura inicial da haste é igual a 0 graus Celsius. Conforme a indicação de uma régua de vidro, aqui eu já tenho outro corpo, uma régua de vidro, na mesma temperatura, então a temperatura inicial é 0 graus Celsius. Quando a haste e a régua, olhe, os dois, são aquecidos, então vão sofrer dilatação a 300 graus Celsius, então a temperatura final que vale para os dois. Aqui eu botei haste, mas eu vou tirar daqui, porque vai valer para os dois. Né? Então a temperatura final aqui vale 300 graus Celsius. Tranquilo. O comprimento da haste, medido pela régua, passa a ser 1,006 metros. É preciso ter cuidado com essa informação, pessoal, porque agora ele está dizendo a medida que a régua vai fazer da haste depois de aquecida. E alguém pode achar que esse é o comprimento real da haste. Na realidade, não se esqueça que a régua também sofreu dilatação. Na realidade, esse 1,006, se você fizer a diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final da haste e da régua, que vai dar esse 0,06 de diferença. Ou seja, eu tenho que levar em conta que a régua também sofreu dilatação. Se a régua sofre dilatação, para ser correto aqui, eu tenho que dizer o seguinte, antes de fazer essa análise que eu vou fazer aqui, eu vou continuar a leitura para ficar mais claro para vocês. Com base nessas informações, o coeficiente de dilatação linear do material que constitui, ele quer o coeficiente de dilatação do material que constitui a haste. Eu vou chamar alfa H da haste. O alfa, coeficiente de dilatação linear. Dado o coeficiente de dilatação linear do vidro, no caso do vidro é a régua, eu vou chamar de R. Ele deu como sendo 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou grau recíproco, como queiram. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, observe que todas as minhas opções estão em 10 elevado a menos 5. Então, a primeira coisa, eu vou alterar essa potência de 10 a menos 6 para 10 a menos 5, para facilitar até meu cálculo, se eu já sei que a resposta vai ser em potência de 10 elevado a menos 5. E como é que você faz isso? Existe um processo matemático lá na notação científica, e eu tenho também um vídeo aula sobre notação científica. Depois dá uma assistida lá.
Se eu quero aumentar o expoente, se eu vou somar aqui mais 1 ao expoente, eu tenho que pegar a vírgula e deslocá-la para a esquerda. Neste caso, eu vou deslocá-la uma casa para a esquerda. Então, o coeficiente da régua vai dar igual a 0,9 vezes 10, elevado agora a menos 5 graus Celsius a menos 1. Com essa informação, a gente já percebe o seguinte, que o coeficiente de dilatação da régua é menor do que o coeficiente de dilatação da haste. Ou seja, a haste se dilatou mais do que a régua. Aí é o cuidado que você tem que ter. A dilatação sofrida pela haste, vamos chamar de dilatação, né, ΔL. A dilatação sofrida pela haste menos a dilatação sofrida pela régua, isso vai dar igual a diferença de comprimentos. Comprimento final menos comprimento inicial. O comprimento final foi 1,006 e o comprimento inicial foi 1,000. Qual a expressão para calcular a dilatação linear? É comprimento inicial, coeficiente de dilatação da haste, vezes a variação de temperatura. Menos, agora para a régua, comprimento inicial, coeficiente de dilatação da régua, vezes variação de temperatura, e isso é igual a 1,006 menos 1 dá 0,006. Chicão, eu estou observando que nessa expressão aí, o comprimento inicial e a variação de temperatura, eles são fatores comuns, que quer dizer que eu posso colocá-los em evidência da matemática elementar. Vamos fazer isso? Vou colocar então em evidência. Vou escrever isso aqui em notação científica. 6 vezes 10 a menos 3. Beleza. Professor, agora vamos lá. Eu tenho o comprimento inicial? Tenho. Foi 1 metro. A variação de temperatura dá para fazer aqui, é a temperatura final menos a inicial. Essa variação de temperatura dá, portanto, 300. Se eu escrevo isso em notação científica, dá 3 vezes 10 ao quadrado graus Celsius. Vamos substituir então aqui. O comprimento inicial foi 1 metro. A variação de temperatura, 3 vezes 10 ao quadrado, foi 300. O coeficiente da haste, estamos querendo saber, menos o coeficiente da régua, aí ele deu, que eu transformei já para 10 a menos 5, dá 0,9 vezes 10 a menos 5. Fecha parênteses. Isso aqui é igual a 6 vezes 10 a menos 3. Agora eu vou pegar esse termo, vou dividir todos os termos, vamos fazer uma divisão, dividir todos os termos do primeiro e segundo membro por 3 vezes 10 ao quadrado. Bom, quando eu faço isso, observe que esse termo todo aqui, 3 10 ao quadrado, cai com esse aqui. Ficou o coeficiente de dilatação da haste, que é o que eu quero, menos 0,9 vezes 10. Opa, o negócio aqui está feio, hein? Vezes 10 a menos 5. Isso é igual, aí aqui eu divido 6 por 3, isso dá 2. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, que é a mesma coisa que levar essa potência para o numerador, mudando o sinal do expoente. Ficaria menos 2, menos 3, menos 2, menos 5. Opa, maravilha, apareceu 10 a menos 5 nos dois membros. Agora, eu vou somar 0,9, 10 a menos 5 nos dois membros. Então, quando eu somar aqui no primeiro membro, ele vai desaparecer. E aqui vai ficar 2 menos 0,9. Lembram de operações com números em notação científicas? Se a potência de 10 tiver mesmo expoente, você faz a operação com os numeradores e repete a potência de 10. Portanto, o coeficiente de dilatação... isso aqui é mais, né? Eu somei nos dois membros. Somando 2 mais 0,9, isso dá 2,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, ou grau recíproco
como queiram. Isso daria como resposta correta o item B de buchada de bode. E era isso, galera, que tínhamos para essa questão. Se gostaram, deixa aquele like para a gente. Muitíssimo obrigado pela participação e colaboração e até a nossa próxima aula. Fui!